Olá pessoal, estou aqui para fazer um bate-papo para você como surgiu a Bíblia. Muito interessante, você vai ver que sentimentos vai despertar em você ao final desse vídeo. É um bate-papo bem simples, vou estar procurando colocar de uma maneira simples e depois você pode verificar, pode perguntar para os estudiosos, para os teólogos a respeito do que eu vou falar. Muito interessante, bem legal, vai te esclarecer um monte de coisas. Muito bem. Se pegar só a Bíblia assim, resumidamente, a primeira tradução foi feita assim, por imprensa de metal, foi feito em 1400, 1500, com Gutenberg, quando foi inventado a imprensa. Então foi traduzido do latim, do grego, foi traduzido para alemão, e a partir daí as outras Bíblias do alemão foram saindo. Foram sendo feitas. Ela tem mais ou menos 4 bilhões, é o livro mais impresso do planeta, né? Então é uma coisa fantástica. Mas só saber isso é muito simplista. Vamos voltar um pouco na história. Fique ligado aí, eu sou Alfredo Welker e esse é meu canal de variedades, falo sobre vários assuntos. Eu nunca falei sobre o meu currículo, mas eu sou filho de cortador de cana, eu sou formado em ciências contábeis pela Universidade de Maringá. Voltei a estudar quando eu tinha 22 anos, formei em especialista em administração pública, contabilidade e depois psicologia, e hoje estou fazendo mestrado em agroecologia na Universidade Estadual de Maringá. E gosto de transitar por vários assuntos. Escrevi um livro, que é o livro mais vendido de Maringá, e então assim, para você conhecer um pouco quem sou eu. Isso, muito bem. Então, a Bíblia não é só a Bíblia. A Bíblia tem toda uma história por trás. A Bíblia é um acumulado de livros, e textos que foram escritos ao longo da história. Se pegar a história da humanidade, o que está escrito na Bíblia, os textos mais antigos são da Suméria. A Suméria assim, mais ou menos uns 4.000, 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. Então, a Suméria, lá tinha os princípios da civilização. Muitas pessoas colocam como a Grécia e Roma ali, que é a parte mais civilizada do planeta, na parte ocidental, né? Mas começa lá na Suméria, então lá já tinha direito, música, arte, engenharia, matemática, todas essas artes, essas linhas da ciência já existiam. E também lá eles tinham a história do dilúvio, a história do Gênesis, inclusive muito parecida. Então dali saíram os primeiros hebreus. Os hebreus, eles estavam na Suméria, na Mesopotâmia ali, e quando o Egito invadiu, acabou levando os hebreus como escravos, eles ficaram 400 anos, então eles já trouxeram um pouco daquela cultura babilônica, da cultura suméria, para o Egito. E no Egito eles ficaram 400 anos como escravos, e ali Moisés, que era filho de uma judeia, foi jogado no rio porque o faraó havia mandado matar todas as crianças que nascessem, porque o povo hebreu tinha crescido demais, então assustou eles. E daí nisso a mãe dele colocou num cesto, colocou no rio. E por providência divina, Moisés foi encontrado quando a filha do faraó estava se banhando na beira do rio. Ela pegou essa criança e criou. Então Moisés era um judeu que foi criado aos pés, ou conhecendo toda a cultura do Egito. Então olha as raízes que tem, essas são as raízes de onde começam a ser escritos os textos. Quando Moisés tinha 40 anos, ele acabou fazendo as bagunças lá e acabou matando soldados. Então daí ele foi obrigado a fugir do Egito. E ele ficou 40 anos no deserto. Então ele tinha 40 anos, que ele viveu no Egito. 40 anos ele ficou no deserto, e com
80 anos ele voltou para o Egito quando ele viu Deus apareceu para ele na sarça ardente, que era um fogo que não apagava, um fogo que não apagava e não queimava. E daí Deus falou com ele e através desse fogo, dessa forma, né, física, e daí pediu para Moisés libertar o povo. Moisés era um cara gago e tinha problemas de liderança. Então, que mesmo sendo criado como filho do faraó. E para você ver como Deus já escolhe quem não tem muito a ver, porque senão a pessoa se ensorbece e se torna arrogante. Tá, Moisés voltou para o Egito, liderou o povo, aconteceu as 7 pragas, e eles saíram, foi perseguido, passaram o mar ali, cientificamente já viram que ali tem tipo como se o fundo do mar naquele lugar onde eles passavam é mais alto, então se der um vento muito grande ou se a maré baixar demais, ali dá para passar de a pé. E foi o que aconteceu, então providência divina novamente. Daí o que aconteceu? Quando eles estavam no deserto já rumando para a terra prometida, que era Nova Canaã, o que aconteceu? O povo juntou, enquanto Moisés estava no Monte Sinai conversando com Deus, o povo catou a aliança, todas as peças de ouro que eles tinham, recolheram, derreteram e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar como se fosse Deus. Quando Moisés desceu, ele desceu já com a tábua, com a pedra, com os 10 mandamentos. E daí Moisés, quando viu aquilo, ficou apavorado, né? Daí ele quebrou a pedra dos 10 mandamentos. Por isso que lá quando eles chegam na Nova Canaã, Moisés não pode entrar na terra prometida, justamente por causa disso. E o povo, foi dito para eles, Deus mandou dizer, que toda aquela geração ia morrer e eles não iam entrar na terra prometida porque eles tinham feito um bezerro de ouro e adorado aquilo. Então, olha a importância de não adorar as coisas, de não se ligar, não se apegar muito, porque essa vida é passageira. Então, o que aconteceu? A partir daí, os 10 mandamentos foram feitos novamente, estava ali, e eles tinham que seguir aqueles preceitos. Aí surgiu os 10 mandamentos. Êxodo 20, está na Bíblia. E o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos no deserto, comendo o maná, que era o pão que caía do céu, é um pão que não podia ser guardado. Se guardasse para outro dia, no outro dia ele estava todo transformado em bicho, entendeu? Outra importância em talvez não acumular e viver o presente, não pensar muito no futuro. É claro que a gente tem que ser prudente. Lembra da parábola das 10 virgens, que 5 virgens consumiram todo o azeite e 5 guardaram para o momento da núpcia. Quando chegou o noivo, as 5 que não guardaram foram dispensadas e só as 5 virgens que tinham o azeite nas suas lamparinas que foram chamados para a festa, para a núpcia. Então, voltando aí, Moisés, daí nesse período escreveu Gênesis e mais outros 3 livros da Bíblia, Êxodo, então todo o histórico. Aí já era um conhecimento que ele trouxe, que veio lá dos hebreus, que foram passados nos 400 anos que eles ficaram no Egito, e daí Moisés resolveu e foi inspirado a escrever esses 4 livros, e eles seguiam esses livros. E daí o que aconteceu? Quando Moisés fez 120 anos, o povo, toda aquela geração já tinha morrido, que saíram do Egito, são mais ou menos 600 mil homens. Então, se colocar mais uma criança e mais uma mulher para cada homem, então é mais ou menos 1.800.000 a 2 milhões de pessoas que ficaram no deserto durante 40 anos. Pensa nisso. E veja também o número 40 como ele é muito sagrado. É um número assim, só não mais do que o número 7, né? Eu ainda vou falar sobre o número 7 para vocês. Mas vejam que interessante. Quando eles chegam na montanha e veem a terra prometida, então daí Moisés é levado. Ali tem a disputa do anjo com Lúcifer disputando o corpo de Moisés. A importância no corpo, sei lá, o espírito, alguma coisa aí que não está, talvez, tão bem entendido pela minha pessoa. Muito bem, daí eles entram na Nova Canaã e o povo de Israel
ali os hebreus, eles são divididos em 12 tribos. Daí tem a tribo dos levitas, a tribo de Judá, e ali, quando eles tomam posse da nova terra, tem um monte de guerra, um monte de coisa ali, daí é escolhido o primeiro rei, e o primeiro rei de Israel, eles escolhem daí Saul. Por que Saul? Saul não era um homem segundo o desejo de Deus, mas era um homem bonito, alto, tinha presença, então eles escolheram isso. Saul fez um monte de caca, daí, como o primeiro rei de Israel, daí ele foi deposto. E Davi era um pastor, e ele tinha um monte de irmãos, e ele era o irmão mais fraquinho, mais mirradinho e mais feinho, apesar que ele tinha olho azul. Muito legal isso, Davi tinha um olho azul. E Davi foi escolhido. Os irmãos, que era tudo fortão, bonitão, ficaram bravos. Mas o que aconteceu? Como Davi era pequenininho, pegou a funda dele, que é uma cetra, um estilingue, que você roda pedra e lança com uma boa mira. Ele foi lá, acabou no meio da guerra, acabou enfrentando gigante, matou Golias, pegou fama. Então, tem toda uma história linda, vou falar sobre isso, mas eu estou resumindo para vocês saberem como surgiu a Bíblia. E daí, Davi assumiu o rei de Israel, foi o segundo rei de Israel. Davi escreveu o Salmo. Então, se você pegar a Bíblia bem no meio, você vai encontrar Salmo. Salmo é um livro escrito por Davi. Então, o Salmo, Davi agradece o tempo todo a Deus e tudo. E o que aconteceu? Davi teve... um dia ele tinha 600 mulheres, 300 concubinas. Ele viu um dia a mulher de Urias, que era o general dele, da guarda, e cobiçou essa mulher porque acho que viu ela pelada, alguma coisa assim, meio que ficou fascinado, esqueceu das quase 1000 mulheres que ele tinha. É o que aconteceu. Ixi, tá ficando longo, hein? Mas eu vou procurar resumir e chegar mais rápido. Isso, muito bem. Davi teve Salomão. Salomão escreveu o livro de Provérbios, o livro de Cantares, que está na Bíblia, é o livro da sabedoria. E o que aconteceu? Daí passou 600, 700 anos, que é o ano zero. Daí veio Jesus. E Jesus é chamado de a raiz de Davi, porque teve várias gerações até chegar em Jesus. E Jesus é a raiz de Davi. Jesus veio, fez todas as maravilhas, é o Deus que veio, encarnou, ele se tornou homem, por isso também que ele é chamado o Filho do Homem. Então Jesus é chamado Filho do Homem, a raiz de Davi, o leão de Judá, porque ele era da tribo de Judá, daquelas 12 tribos que foram feitos lá, os judeus e tal, que se tornou uma das mais fortes. E Jesus manifestou toda a glória e trouxe o amor para nós, e viveu, fez todo o trabalho dele, maravilhoso, e ensinou que Deus e ele está dentro de nós, não está fora. E ainda vou entrar mais nesse assunto. Tem um vídeo que eu escrevi que chama Quem Somos Nós? Daí o que aconteceu? Daí do ano 30 depois que nasceu Jesus. Jesus foi sacrificado com 33 anos, e sacrificado por quê? Porque ele já tinha sido previsto 700 anos pelo profeta que viria o Messias e ele ia morrer em nome de todos e nenhum osso seria quebrado. Jesus preenche todos os requisitos da profecia. E por isso que ele é chamado também o Cordeiro de Deus, porque ele serviu de sacrifício. Ele foi o Cordeiro Santo sacrificado por todas as pessoas que aceitam e que recebem ele. O que aconteceu? De 33 até o ano 70, teve os apóstolos, tudo, e acabou morrendo os apóstolos. E até o ano 235, os cristãos, existiam as igrejas, tudo diferente, e eles usavam esses livros que foram escritos. Então, Gênesis, Números, Salmos, Cantares, o livro de Provérbios, todos esses livros do Velho Testamento eles usavam para definir a doutrina da igreja. O que aconteceu? Em 235 depois de Cristo, então passou 2 séculos, não, 325,
Passou 2, 3 séculos depois da vinda de Jesus, o imperador Constantino, como ele tinha ganhado uma guerra lá e conseguiu unificar todo o Império Romano, por isso chama Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por isso que é apostólico romano. Então, eles resolveram colocar os livros dos apóstolos. Os apóstolos tinham escrito os livros também, que são os livros do Novo Testamento, que são os livros pós Jesus Cristo. Então, após a vinda de Jesus Cristo, foram escritos livros. Por isso que daí foi feito o concílio de Nicéia, a mando do imperador de Roma. Veja bem, os mesmos que foram usados para pregar Jesus, os judeus condenaram, acusaram, os romanos crucificaram. Lembra que o Pilatos lavou as mãos lá porque ele achava injusto, mas foi o Império Romano que crucificou Jesus. Agora, depois de alguns séculos, daí o próprio Império Romano reúne todos os padres, porque alguns padres e alguns líderes começaram a falar que Jesus não era uma figura divina. E daí nessa briga fez com que o Constantino, que era o imperador de Roma, iniciasse o concílio de Nicéia, onde foram reunidos aí 60 ou mais, ou 300 padres, presbíteros, pastores, cardeais e tudo que havia de religião que usava o Velho Testamento e usava os ensinamentos dos apóstolos, que são os livros do Novo Testamento. Eles juntaram e resolveram fazer só um livro. Daí o que aconteceu? Alguns que eles abominavam, eles tiraram fora, que são os apócrifos, que foram achados nas cavernas de Absalão agora 2.000 anos depois. Não, 1.700 anos depois, que agora está aí, livro de Enoque, Melquisedeque, Samael, que era o próprio Lúcifer. Samael quer dizer aquele que mente. Gente, tem um monte de conhecimento, ainda vou falar sobre isso. E o que aconteceu? Nesse concílio que foi formado a primeira Bíblia, no concílio de Nicéia. Então, a mando do imperador romano e quem achou ali, quem se sentiu. Teve muita briga aí, gente, e tentaram dizer que Jesus não era divino. Daí o que aconteceu? Juntaram e chegaram à conclusão. E daí é essa Bíblia que vem sendo reproduzida. A Igreja Católica tomou posse ali como defensor ou como dono. E daí foi, nesse momento, foi ligado política com religião. Então o Estado fazia parte e caminhava junto. Depois teve mais um imperador que entrou por causa da mulher dele, mandou matar o Papa e todos os padres e mandou dar uma reformulada. Aconteceu mais isso, acho que uns 100, 120 anos depois do Concílio de Nicéia. Mas eu tenho que ter um outro vídeo, estou procurando resumir para você saber como chegou a Bíblia, essa Bíblia aqui nas nossas mãos. Gutenberg, daí em 1400, 1500, um alemão, ele traduziu daí do latim, do grego, e fez a Bíblia em alemão e imprimiu, e daí ele começou a imprimir. E daí depois foi traduzido para o inglês e outras línguas, e hoje ele está praticamente todas as línguas, é esse que chegou para nós. Isso. Então, essa é a Bíblia. Assim é a história de como a Bíblia surgiu. Para você saber assim de uma maneira resumida e, gente, 18 minutos, 20 minutos eu levei para fazer todo esse caminho pela história. E outra coisa, e agora que você vai ficar mais pasmo ainda. Então, daí, 1500, 1700, 2 padres se revoltaram e saíram e criaram as igrejas protestantes. Daí das igrejas protestantes saíram as pentecostais, as neopentecostais e saíram algumas igrejas que elas seguem mais o Velho Testamento, que é o caso do Adventista. E daí depois em 1900, 1800 e pouco, um dos seguidores do Adventista saiu, se revoltou. Ele tem um monte de coisa bem melindrosa aí, daí ele criou Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová
fez uma reunião parecida com o Conselho de Nicéia, mas de pessoas leigas. E daí eles meio que mudaram a Bíblia e traduziram para concordar com os costumes que eles tinham feito. Então, se você não conhece isso, procure conhecer e estude sobre isso. Está à disposição. Vou fazer um vídeo sobre isso ainda, tá bom? E então hoje praticamente as Bíblias concordam com tudo. Algumas diferenças hoje tem por causa da doutrina. Então, por isso a Bíblia, a própria Bíblia, tem um monte de coisa escrita aqui, mas as pessoas seguem e as pessoas dizem que são religiosas e tal, mas às vezes não enxergam que está aqui dentro. Então aqui dentro, na Bíblia, gente, está escrito assim: Deus não habita em templo construído por mãos humanas, porque deles não precisa e não necessita. Porque o templo de Deus, de Jesus e do Espírito Santo é o nosso corpo. Então não é só adorar numa casa que homens fizeram, mas é todo o tempo, é andar todo o tempo com o Criador, com Jesus, com o Espírito Santo. E o Espírito é a nossa alma, o Espírito tem para se manifestar. Por isso que Jesus dizia assim: a carne milita contra o Espírito. Então, vamos dizer assim, que sejam os dois lados do cérebro, o lado racional e o lado criativo. Então a gente tem muito conhecimento. E outra coisa que fala aqui, que está no Velho Testamento e no Novo, está escrito aqui. Quem quiser saber, fala para mim, em qualquer Bíblia está escrito, mas as pessoas não leem, não veem. Do mesmo jeito está escrito: Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Está escrito assim: vós sois deuses, porque todos são filhos, não é criatura, é filhos de Deus. Tudo que vive e respira é com permissão do Criador. Então, gente, vamos ampliar isso e entender que religião não é... Ninguém ascensiona ou se torna santo ou é salvo dentro de uma religião, mas é na sua espiritualidade direto com Deus. Por isso está dizendo assim, aqui também está escrito: maldito o homem que confia em outro homem. Traduzindo para os dias de hoje é: maldito o ser humano que confia em outro ser humano. Porque quando você confia em outro ser humano, você confia na experiência dele. Então, se para você comer, para você namorar, você não manda outra pessoa no seu lugar, como que para falar com o seu Criador, você vai pedir para outra pessoa ou vai falar para outra pessoa fazer isso por você? Está entendendo que espiritualidade, ascensionar, crescer e aprender é você mesmo. Está dentro de você todo o conhecimento. Você não precisa aprender nada. Você só precisa lembrar. Pense nisso. Você é um filho de Deus, uma criatura, um ser criado por Deus. Criatura é uma forma, talvez, de separar ou quem não quer seguir Deus. Mas enquanto você tem escolha, está no seu livre-arbítrio, e escolhe ser uma pessoa melhor, e uma pessoa